Verdade, Bruno. Já já a gente volta com você então, mas vamos para a notícia, porque o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, afirmou que vai ignorar as sanções de Donald Trump. A fala aconteceu na abertura da sessão do STF de hoje. Por isso, a gente continua agora então com o Bruno Pinheiro, é isso? Ele que vai trazer os bastidores dessa notícia. Então, Bruno, já vai com você novamente então, para a gente entender o que aconteceu nessa manhã agitada por aí, né? A gente assistiu ao vivo aqui na Jovem Pan, inclusive, essa repercussão, a fala de vários ministros, a fala do ministro Luiz Roberto Barroso, que está no comando do Supremo Tribunal Federal, está na presidência. Logo na sequência veio, inclusive, o ministro Gilmar Mendes, que é um dos mais antigos da Suprema Corte, o ministro relator, que inclusive é alvo, então, desta sanção do Supremo Tribunal Federal, e ambos realizaram um discurso lido e muito duro, na verdade. O ministro Alexandre de Moraes fez uma fala dizendo que, de forma alguma, isso vai assustar os ministros do Supremo Tribunal Federal e que esses que estão lá nos Estados Unidos fazendo esse tipo de articulação para ser aplicada uma sanção, seja contra os ministros do Supremo ou seja contra algo que possa envolver a economia, agem no mesmo modus operandi do que foi aquele acampamento aqui na capital federal, aí em São Paulo, Rio de Janeiro, estado de Mato Grosso. Ou seja, o ministro Alexandre de Moraes faz então uma espécie de uma revisão, de uma retrospectiva em relação a essas manifestações e diz que de forma alguma este relator, ou seja, ele será intimidado, que o rito será respeitado, que não vai nem antecipar e que nem vai reter esse julgamento, que vai acontecer na normalidade. Vamos rever, então, o que disse o ministro relator, ministro Alexandre de Moraes, hoje, na retomada das atividades do Supremo Tribunal Federal após o recesso do Judiciário. Vamos acompanhar, então, o ministro Alexandre de Moraes. Esta Corte, a Procuradoria-Geral da República e a Polícia Federal não se vergarão a essas ameaças. As ações prosseguirão. O rito processual do Supremo Tribunal Federal não se adiantará, não se atrasará. O rito processual do Supremo Tribunal Federal irá ignorar as sanções praticadas. Ainda há essa expectativa de que estas sanções vão gerar uma interferência no Supremo Tribunal Federal em relação ao julgamento dos réus do 8 de janeiro. O ministro Luiz Roberto Barroso disse que sobre os réus do 8/1, eles serão julgados sem qualquer interferência. Vamos ver. Ainda nessa repercussão, a gente segue, então, recebendo essas falas dos ministros. Vamos ouvir também o que chegou a falar o ministro Gilmar Mendes em relação ao Supremo Tribunal Federal, que não vai se dobrar a essas intimidações. A gente já tem essa fala? Vamos acompanhar. Parabéns. A gente segue ao vivo, 2h08. Quem está chegando agora, obrigado pela audiência. A gente está repercutindo, então, essas falas dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Vamos ouvir, então, as nossas comentaristas. Recebo aqui Mônica Rosenberg, nesta sexta-feira. Que bom recebê-la aqui. Vamos juntos até às 4 da tarde. Sei que você também, sempre muito bem informada, acompanhou essas falas do ministro Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso. Já era esperado um discurso muito duro após um jantar na residência oficial ontem, no Alvorada. Esse discurso foi alinhado, foi lido, relido, muito bem estruturado. Qual é o recado, em resumo, que a gente recebe, então, hoje dos ministros do Supremo Tribunal Federal? Ótima tarde. Seja bem-vinda, Mônica. Bruno, boa tarde. Boa tarde, Márcia. Feliz aniversário. E boa tarde a você que acompanha aqui a Jovem Pan em tempo real no dia de aniversário da nossa querida Márcia. Realmente não foi surpresa. A postura era esperada. O Barroso falou, Gilmar Mendes, o Alexandre, o Procurador-Geral da Justiça, né, o Gonê, e a AGU, todos se pronunciaram, todos se manifestaram exatamente no mesmo sentido, no sentido de defesa da soberania do nosso poder judiciário. Porque essa situação toda, é importante lembrar para quem está nos ouvindo,
O Trump precisava de uma desculpa para punir o Brasil pela questão dos BRICS, pela questão da defesa do dólar. E aí, quando ele teve a sua atenção chamada pela presença de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, conversando com Steve Bannon, de que havia essa situação com seu amigo Bolsonaro, ele falou, é o que eu preciso, e entrou pedindo anistia, entrou pedindo que o processo contra o ex-presidente Bolsonaro seja deixado de lado, porque estão havendo excessos. Porém, isso tudo é uma grande desculpa. Ele está usando a economia, ele está usando as sanções para tentar interferir de alguma forma no nosso processo, na nossa justiça. E aí eu pergunto a você que está assistindo, imaginem em 2018, quando nós tínhamos ali um ex-presidente preso, né? E havia toda aquela comoção, Lula livre, Lula livre. Imaginem se uma autoridade de um governo estrangeiro tivesse vindo ameaçar a nossa justiça e dizer que Lula deveria ser libertado. É difícil imaginar. Isso é o que está acontecendo hoje. É um governo estrangeiro tentando mexer no nosso sistema judiciário. Por mais que nós no Brasil tenhamos críticas e dúvidas, não dá para se dobrar, não. E, Mônica, você acredita, primeiro, obrigada pelas felicitações, você acredita que podem vir mais sanções a outros ministros agora? Então, a narrativa agora é que haverá, sim, Márcia, sanções e que elas vão ser escaladas. Inclusive, foram citadas esposas de outros ministros, né? As famílias. Fica até feio esse tipo de atitude, mas eu não acredito que elas realmente chegarão a fazer diferença na vida suficiente para que eles... E lembrando que também os presidentes do Legislativo, né? O presidente da Câmara, o presidente do Senado, também já foram, de certa forma, ameaçados. Não acredito que isso vá, e espero que isso não provoque nenhum tipo de mudança na postura de todos esses chefes dos poderes, tanto o judiciário quanto o legislativo. Mas a família Bolsonaro continua fazendo ameaças ali nas redes sociais e se vangloriando de toda essa situação. A gente vai analisar isso já já, como é que vai ficar a direita do Brasil com toda essa história. Então, eu continuo com você aí.